Oi, gente, estou aqui de volta para mais um vídeo. E hoje vou dizer que eu aprendo com a igreja. Que eu aprendo com a igreja, primeira coisa, que a gente tem que andar na linha, que a gente tem que santificar do mundo, ficar longe do mundo, que a gente tem que se vestir justamente, que a gente tem que ouvir o pastor, o que ele ensina, na doutrina que o pastor ensina, que a gente aprende mais, a gente aprende mais a viver mais a vida com Deus, a gente aprende, com a igreja a gente aprende a seguir um caminho certo, a gente aprende, né, assim, o valor do amor de Deus, a gente aprende a comunhão com as pessoas, com os irmãos, né, que dá no mesmo, dá no mesmo. A gente aprende que a vida do crente não é fácil, a gente aprende a perseverar, a gente aprende a dialogar com Deus quando está orando, a gente aprende a ter fé, onde vai ter muitos testemunhos. A gente aprende a ouvir mais a palavra de Deus, né? A gente aprende tanta coisa, minha gente, tanta coisa. A gente aprende também, sabe o quê? A gente aprende a viver exclusivamente para Deus. A gente aprende a viver só para Ele. A gente aprende tanta coisa com a igreja. E a igreja é perseguida, a igreja. Deus não vê placa de igreja, não. Ele vê aqueles, os salvos que ele escolheu. Deus não vê como o homem vê. O homem vê diferente, Deus vê de outro jeito. Pode isso na sua cabeça. O que a gente aprende mais com a igreja, né? A viver de um modo certo, a viver de uma maneira certa, a viver exclusivamente a Deus, né? A aprender o caminho que é o verdadeiro de Deus, né? Que é Jesus. A gente aprende, né? A ter uma vida diferente. A gente aprende a ter, né, a vida com Jesus. A gente aprende a orar direito, né, na igreja. Porque você orando, sem ir para a igreja, sem receber Jesus, não adianta. A pessoa vai aprender lá na igreja. A gente aprendeu com a igreja a ter um discipulado para entender a igreja. A gente aprende a conhecer a igreja de Deus. A gente aprende a viver como é a igreja de Deus. A gente aprende até a louvar para Ele, aprende a cantar, aprende a cantar o black para se arriscar para adorar Ele. A gente aprende com a igreja, a gente aprende a viver uma vida santa, uma vida leve, balançada. Aprende Ninguém é perfeito, mas a gente tem que santificar. A gente aprende a ficar longe das coisas mundanas. A gente aprende a viver longe desses negócios aí que acontece, de festa e etc. A gente aprende muita coisa na igreja. Que não quer. O povo que não quer a igreja porque não quer nada. Tem gente que sabe de Deus, sabe do caminho e não quer ir para o caminho. Não quer ir para o caminho. O caminho certo é Jesus. Deus não vê placa de igreja não. Né? Deus vê aquele que agrada a Ele, está no caminho dele, no movimento certo aí, para chegar a Ele. A gente aprende com a igreja a santificar, a se consagrar, a jejuar, a orar de joelho. A gente aprende para se comunicar com Deus.
não tem culto de oração, essas coisas. A gente aprende a se comunicar com Deus também, com a igreja. Com a igreja a gente aprende. A gente aprende a ler, o que vai estivar quando for ler a Bíblia. Entendeu? A gente aprende a viver a vida cristã, né? A gente aprende a viver uma vida certa, a gente aprende a viver um mundo diferente, né, com a igreja. A gente aprende a amar nosso próximo, né? Que Deus não faz pessoa de pessoa, né? A gente aprende a ver a vida, né, daqueles que, né, a gente aprende a viver não. A gente aprende as histórias, né, que a gente vê na Bíblia, não só a história, elas são feitas pelo Espírito Santo, né? Não precisa de uma ordem, não. A gente aprende a se consolar na igreja com Deus. A gente aprende tanta coisa mesmo. A gente até aprende a ficar de joelho, né? Porque tem gente, né, quando se ajoelha, né, ainda tem essa dificuldade para orar. Não já viu, né, não? A gente aprende a chegar lá na frente, fazer alguma coisa para Deus. Fazer o ID dele. A gente aprende até fazer o ID dele. A gente aprende a ser missionário dentro da igreja, no culto de rua. A gente aprende até a falar a palavra de Deus. Tem gente que não sabe nem falar. Não sabe começar, não sabe dar um testemunho, não sabe como vai iniciar aquilo ali, não sabe. Na igreja, né, a gente aprende a se comunicar com os outros, né? A gente aprende a ter uma preparação para evangelizar. A gente aprende a viver uma vida direita, né? A gente aprende a se santificar, né? A gente aprende a viver uma vida do jeito que a Bíblia diz, né? A gente aprende também uma vida que Deus botou para nós, né? A gente aprende, né? Muito com a igreja. Deus não vê placa de igreja, não. Mas com a igreja a gente aprende muita coisa mesmo. A gente aprende que o único caminho é Jesus também. O único caminho é Jesus, a gente aprende lá. A gente aprende até a cantar. Gente que não tem voz, mas aprende a cantar o louvor lá que escolhe. A gente aprende também isso. A gente aprende a ler o versículo, mesmo sendo as coisas lá. A gente aprende a viver, né, o mundo da Bíblia, em nossa vida. A gente aprende meu nome? A gente aprende até como seguir o caminho de Deus, né, através da Bíblia também com a igreja. A Bíblia ninguém muda. O mundo pode mudar muitas coisas por aí, mas a Bíblia não muda. Não muda mesmo. Não muda. Deus não muda e nunca vai mudar. Ele nunca mudou. Ele não deixa o servo dele desamparado. Com Deus, né? Quer dizer, com Deus. Mas quando a gente aprende também. Né? A gente que aprende mais com a igreja, né? A igreja que a gente frequenta. Muita coisa. Dá um testemunho que não sabe contar. Vai contando o jeito que acontecendo, vai lá e faz. Quer dizer, faz não, diz, né? O que aconteceu. Né? A gente aprende a ter fé. A gente aprende a confiar mais em Deus. A gente aprende a esperar. A gente aprende a chorar de joelho. A gente aprende a palavra de Deus.
A gente aprende o ensinamento de Deus. A gente aprende, até na escola dominical a gente aprende. A gente aprende a doutrina de Deus. E assim vai. Menos coisa que não existe. Né? Que é o povo aí que inventa. Mas foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado desse conteúdo. E foi isso. Se você gostou, vai lá no gostei. Aperte lá. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Né? Dê muito like, né? Que para edificar mais nossas vidas e seguir em frente. Né? Então, aprender até a seguir em frente. Mesmo na luta, na dor. Mas é isso mesmo. Até a próxima. Tchau.